Uma outra coisa que a gente sofre muito é com a tal minha amiga, olha aqui, você tem filhos, trabalha fora, e a tal da culpa? O que a gente faz com a culpa, doutora Alexandre? Bom, a culpa, sim. Você está falando a culpa de a pessoa ter tido filho sem querer, é isso? A culpa de ter tido sem querer, mas amou depois, ok? Lógico, No primeiro momento lógico. levou um susto, não o rejeitou. A culpa de ter de trabalhar e deixar esse filho sozinho, ou lá com a sogra, ou se acontece um acidente, se a criança cair, se machucar. Essa culpa que me parece que as mães, que hoje estão com 60 anos, ou 55 como eu, e que têm os filhos com 30, e olha para trás, meu Deus do céu, por quê? Por que que eu deixei esse filho, meu Deus, eu tinha que ficar mais junto dele. Como é que a gente lida com isso, Bom, Alexandre? em primeiro lugar, Olga, não entrar num termo simples de psicologia, que chama, aí que você está falando, a culpa, ela está relacionada à paranoia que cada pessoa tem. Né? Então, o que seria isso? Essa paranoia realmente invade o cérebro da pessoa e começa a espezinhar, a martirizar essa pessoa. Então, realmente é trabalhar isso com competência, com seriedade, né? E, se possível, buscar ajuda mediante um profissional. Se não der para resolver sozinho, busca ajuda. Não, é difícil resolver sozinho, Olga. Porque assim, quando a gente vê mulheres da minha geração que foram à luta e tiveram de ir e deixar os filhos, eu deixei os meus também, você hoje vê uma mãe cuidando dos seus rebentos ali, feliz da vida, largou tudo. Não, eu vou ficar 4, 5 anos com os meus filhos. Eu digo, ai, que lindo. Aí eu fico mais, me penitencio mais ainda. Digo, olha, por que eu não fiz isso também? Porque é uma coisa que não tem volta. Exato. Né? Não tem volta isso. A culpa, ela está relacionada não só ao interior da mulher, como também às condições que antecederam o momento da gravidez. Então, como é que foi essa gravidez? Foi uma gravidez planejada? Foi uma gravidez intencional, sem o cara estar sabendo? Isso é muito importante também. Aí, poxa, mas ele vai aceitar. Não, não vai. A gente sabe que uma série de casos por aí que realmente, né, existe, infelizmente, esse problema. E aí, o que acontece? Aí vem a questão realmente desta culpa e aí, a hora que a pessoa cai na real, não só dela não ter tido a experiência ou a responsabilidade de engravidar, mas também de saber a resposta definitiva do cara, não quero essa criança, até porque o cara também tem que estar preparado para ser pai, senão ele não tem como assumir, porque o emocional barra. É assim, quando você vai aprender uma língua, por exemplo, uma língua qualquer, se você não gosta daquela língua, o cérebro barra, não adianta. Então, ocorre o mesmo com a gravidez. Então, é muito importante que essa culpa seja trabalhada sem neurose. Aí sim entra o trabalho de um bom profissional para que possa retirar as resistências dessa pessoa no trabalho terapêutico, dentro do ambiente clínico, e aí sim fornecer para ela condições que ela possa trabalhar e se conscientizar, levando sempre em condição o conceito de certo e errado que não existe, isso é muito importante, e podendo também participar de pequenos cursos que ensinam como cuidar, como não cuidar, mas estar atenta ao seu emocional, que é muito importante. Pois é, já foi, né? Mulheres como eu, da minha geração, não se culpem, tá? Olha o que ele está falando. A gente vai se culpar, sim, mas se tiver muito complicado aqui, buscar ajuda. E a Gláucia está até me lembrando, eu vi, realmente, até comentei, eu acho, né, Gláucia? Matéria que foi na Veja da semana passada, as mulheres que estão voltando para casa, estão ficando com seus filhos, largando o seu emprego. Bom, outra pergunta. Como a gente ser amorosa, educar e não mimar, não superproteger? Bom, a superproteção é uma calamidade para a criança, porque justamente essa superproteção que vai desencadear o comportamento neurótico e sem limites da criança. Então, uma criança que está acostumada a escutar a palavra não, é muito mais fácil ele no futuro falar não para alguma coisa que ele tem que falar não, no caso aqui, diretamente as drogas. Né? Eu acho que na nossa época, os vitoriosos eram aquelas pessoas que estudavam, que trabalhavam. Hoje em dia, eu já digo que é vitorioso alguém que fica longe das drogas. Por quê? Porque o final nunca é feliz, com raríssimas exceções. Infelizmente, a gente sabe disso. Se o cara não morreu de droga, ele vai morrer assassinado. Enfim, porque a droga você não compra... vai matar alguém, Exato, vai pra cadeia. Você não vai comprar ela no né? supermercado. Isso. Então, complementando a sua pergunta, é muito importante que essa superproteção não seja tão intensa, que seja dentro dos limites normais. Por exemplo, a criança está fazendo alguma coisa, deixa a criança fazer, mas observa de longe, não fica o tempo inteiro em cima, porque esse tempo inteiro em cima você vai realmente criar esse ambiente neurótico. E lembrando que a partir do momento que a neurose se instala, a remoção é difícil. Todas as doenças psicológicas, Olga, elas vêm muito rápido, mas a retirada
é muito lenta. Pra você ter uma ideia, às vezes vai 10, 20 anos, não estou dando número aleatório, estou falando que às vezes você necessita de uma década ou duas para retirar algum componente neurótico que essa criança desenvolva. Então, essa superproteção é muito importante ser feita dentro dos limites e parâmetros também normais e mostrando sempre para a criança que não pode tudo que a criança quer. E dizer não é saudável. Totalmente. E sempre, se possível, verbalmente. Não encostar na criança, porque isso vai desencadear na criança uma atitude agressiva, onde essa criança vai viver aprendendo agressão. Então eu digo não, mas sem tocar, sem pegar. Exato, nunca batendo. Eu acho que um olhar é mais forte, é mais incisivo. E, ao mesmo tempo, você chegar e você coibir alguma coisa que a criança gosta. Hoje tem desenho do Pica-Pau, sei lá, qualquer desenho que seja. Eu adoro Pica-Pau, viu? Eu também, da minha época. E aí o que acontece? É que foi o primeiro que veio na mente. Mas assim, a criança não vai assistir hoje. Então, esse castigo é mais importante do que o bater. Porque o bater, você vai criar uma situação de raiva, de revolta, e aí essa criança começa a crescer sem sentimento, começa a ter um comportamento frio, desprendido de sentimentos e emoções. Muito bem. Ligados à agressividade. Aliás, o que você acha dessa lei para não bater contra a palmadinha? Olha, é o que eu estou falando aqui. Eu acho que é uma coisa assim... Não precisaria de lei? Eu acho que não, né? Eu acho que não precisa. Eu acho que a lei... Será que precisa de uma lei? Eu acho que aí entra na questão da nossa pauta de hoje, a consciência, a maturidade e a responsabilidade. Muito bem. Você quer deixar algum contato? Não, eu acho que no site tem www.clinicab.com.br. Clínica AB. AB. .com.br. Muito bem, doutor Alexandre Bess. Você tem filho, Alexandre? Tenho. Tem? Que idade? Pequenos. É? Pequenos. Eu vi uma criatura passar ali agora. Não é minha. Não, mas é meu. Cadê o meu? A minha criatura. A gente é incrível isso, né? A gente reconhece os filhos até lá assim, ó. Tá aqui, ó. Essa coisa de reconhecer filho... Só explicando, meu filho não mora aqui em São Paulo, mas veio no final de semana para me visitar. Ok, pode ficar aí. Ó. Essa é a minha criança, ó. Esse é o meu caçula, que tem 28 anos. Bom, você está com 38, está ótimo. 38, essa coisa que você bom, falou, né, Aninha? eu acho que seria legal só dar uma complementada. Você falou do reconhecimento. Os pais, tanto a mãe quanto o pai, por exemplo, você falou a minha criatura passando lá. O cérebro, ele processa assim. A primeira vez que você viu o seu filho na sua vida, seja a mãe, seja o pai, é essa imagem que você vai ter dele para o resto da vida. Então, por que uma mãe... mas meu filho tem 40 anos, meu filho tem 50 e ele é um bebê? Porque na cabeça dela, ela vai lembrar daquele momento da maternidade. E o pai é a mesma coisa. Então, isso é muito importante. Superproteção daí, cuidado. A gente quer proteger a cria da gente, sempre vai proteger. Mas um pouquinho de cuidado. Com cuidado e justamente com atenção, para que essa superproteção não dê um tiro ao contrário, né? Não volte pelo lado. Obrigada, querida. Parabéns de novo pelo seu programa, que você faz muito sucesso. Obrigada. Com gente assim, maravilhosa como ele, competente, que fala do jeito que a gente gosta de ouvir. Sou estudante ainda. Imagina. Bom ele, né, Aninha?